alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje mais um vídeo de entrevistas. Vocês sabem que eu adoro fazer vídeo de entrevista. Por mim, o canal era só entrevistas, porque mais legal do que ouvir a minha opinião, o meu parecer, a minha visão do jogo, é quando a gente pode conversar com o gestor, como realmente está ali, como eu falo, na trincheira ali, que está ali no cotidiano e que conhece o fundo melhor do que qualquer um de nós. E vocês pediram muito para a gente fazer um vídeo, fazer algum material sobre o GGRC, que é um fundo que já tem um bom tempo aí de bolsa, não é dos mais antigos, mas também longe de ser um dos mais novos. E aí eu conversei com o pessoal das Agros, né, que é a gestora do fundo hoje, e eles, poxa, me receberam super bem, toparam fazer essa entrevista. Então, assim, melhor do que eu falar é quem realmente está ali no fundo para responder muitas das dúvidas que vocês me fazem. Separei aqui algumas perguntinhas para a gente conversar sobre alguns assuntos mais polêmicos da história do fundo, algumas coisas aí do futuro dele, depois que ele encerrou essa sexta emissão de cotas. E para poder bater esse papo com a gente está aqui com o Pedro Vandenberg, que é CEO e diretor de gestão das Agros. Poxa, Pedro, muitíssimo obrigado por bater esse papo aqui com a gente. Obrigado você, Nathan, pelo convite e pela oportunidade da gente estar aqui mais uma vez falando com o público e esclarecendo aí quais são as dúvidas, batendo um papo aberto mesmo aqui, né? Sobre o fundo, sobre a gestora, sobre o mercado, enfim, o que você quiser abordar aqui, estamos à disposição. Show. Eu sempre gosto, na verdade, de uma apresentação, não só das Agros em si, né? Porque, obviamente, as Agros é mais conhecida do público pelo GGRC, mas ela é mais do que isso, né? Ela tem outras frentes. E também uma apresentação sua, porque, de novo, para o público, você existe desde que assumiu o GGRC, né? A gente muitas vezes não tem contato com esse seu passado, seu histórico. Então, uma apresentaçãozinha rápida de quem é as Agros e quem é o Pedro. Legal, vamos lá. Bom, as Agros é uma gestora 100% imobiliária, então ela é focada no mercado imobiliário, importante dizer isso, né? Porque tem muitas gestoras que têm fundos imobiliários, mas é uma das estratégias, né? Ela pode ter fundos de crédito, ações, multimercado. No nosso caso aqui, a nossa estratégia é imobiliária, tá? Então, tudo aqui na empresa gira em torno do mercado imobiliário e é um diferencial, acho que importante hoje no mundo aí dos FIIs, né? Você ter equipe e gestora focada nisso, e mais do que isso, né, a gente talvez um dia tenha uma estratégia de fundos de papel, mas hoje o nosso foco é tijolo. Então, não só mercado imobiliário e fundos imobiliários, como o nosso foco é tijolo e a nossa especialidade é tijolo aqui. Então, tudo que envolve, desde a estruturação do negócio, a diligência, análise do mercado, do ativo e tal, a gente tem isso dedicado aqui dentro da gestora, e a gente entende que é um diferencial importante hoje você estar com esse foco, né? Mas, assim, além do GGR, que a turma e os investidores e cotistas conhecem mais, né? Também não é que conhecem tudo, porque a gente vem tentando, acho que a gente daqui a pouco fala um pouco mais disso, mas nos últimos tempos a gente vem tentando ser o mais transparente possível e fornecer o máximo de informação, mas não quer dizer que o cotista nem o investidor sabe de tudo, porque são muitos fundos hoje, o mercado é muito grande. Eu participo de alguns grupos aqui, alguns fóruns. Você vê que a quantidade de ativos, né, hoje são mais de 400 fundos listados, mais de 800 fundos contando os não listados e mais de 100 no IFIX, né? Então é muita coisa para cobrir. Nem mesmo os analistas que se dedicam a isso conseguem. Mas no caso das Agros, a gente tem o GGR, né? Temos um fundo novo que já vai fazer um ano desde que a gente iniciou ele, que é os Agros Multi-Estratégia. Ele é um hedge fund, então ele é feito para ser um hedge fund de fato, né? Não é um FOF disfarçado de hedge fund. Ele vai ter FIIs, CRIs, ativos diretos. Então a gente quer ter um fundo bacana. Por que a gente não lançou ele no mercado ainda? Porque a gente é bem conservador e só quer oferecer ele, listar e oferecer para o público depois de ter feito um teste, né, de um período de pelo menos um ano. Então a gente trouxe um capital seed, trouxe investidores aí que já acompanham a gente, institucionais ao longo do tempo, também colocamos capital proprietário. Estamos testando o fundo que hoje tem um patrimônio um pouquinho acima de 30 milhões. Quando ele completar um ano agora, final do ano,
e ele está apresentando um excelente resultado, tá? Esse ano ele apresentou um resultado acima de 15% de retorno total entre rendimento e cota até o momento, então um resultado robusto. A gente deve, ano que vem, lançar ele a mercado, então seria o segundo fundo das Agros aí, já com essa cara nova, né? E além de fundos, a gente também gere club deals, negócios que envolvem aí gestão patrimonial, então são aqueles investidores que têm um patrimônio imobiliário relevante e a gente acaba gerindo esse patrimônio, tanto o imóvel direto quanto carteiras de FIIs, né? Então são investidores que eventualmente querem estar expostos não só a ativos diretos, mas também aos FIIs, e a gente faz essa gestão aqui dentro. Então, somando tudo isso, o que as Agros têm hoje sob gestão? Né? Aproximadamente 2 bi entre fundos, SPS, club deals e gestão patrimonial e carteiras administradas. A gente tem por volta de 2 bi aí de real. É um valor hoje relevante, mas não nos coloca entre as maiores, mas também estamos ali, vamos falar assim, somos uma gestora média hoje, né? Se for colocar essa classificação, porque o mercado cresceu muito. A gente tem gestoras aí, Quiné, Credit Suisse, BTG, XP, muito maiores, mas ao mesmo tempo a gente se considera uma gestora com um recurso sob gestão relevante, e isso, né, acho que é importante, Natan, porque te proporciona ter uma estrutura por trás, né? Você precisa de volume para poder ter um negócio que pare de pé, né? Que seja financeiramente saudável, e com isso você pode ter estrutura, sistema, escritório, equipe, enfim, oferecer todos os recursos que você precisa para que você possa fazer o trabalho bem feito, né? Você não pode, em um mercado profissional como esse, e que está ficando cada vez mais sofisticado, você não pode, eventualmente, ter um problema de sistema, não cumprir regra de compliance, não ter um jurídico interno, não ter um back-office bem estruturado, não ter pessoas motivadas, enfim, que você consiga atrair capital intelectual. Então, tudo isso é importante para que essa roda continue girando e o investidor tenha, né, cada vez mais os fundos e os produtos bem geridos, né? Acho que podemos falar um pouquinho depois de consolidação do mercado, que eu acho que é um tema legal, mas ele está mirando para isso, né? Para que as gestoras sejam cada vez mais consolidadas, com produtos bons, com fundos grandes e que tenham aí equipes e estruturas eficientes. Falando um pouquinho de mim, que você perguntou também, eu tenho 38 anos, né? Mais de 15 anos de experiência, tanto no mercado financeiro como imobiliário, mas desses mais de 15 anos, agora o tempo vai passando, a gente esquece até, mas acho que são quase 18 já. Então, a gente não faz a conta, a gente para no tempo, né? 15 mais 15 eram 3 anos atrás, são 18 já, desde que, enfim, eu iniciei minha carreira. E desse tempo todo, eu diria que de 18 anos, 15 anos são dedicados ao mercado imobiliário, né? Junto com o mercado financeiro. E eu acho isso bacana de colocar, porque quando você fala de fundo imobiliário, é importante que as pessoas que estejam à frente aí dos fundos, das casas, nesse mercado, eu acho que é importante ter essas habilidades que são complementares, né? Você tem que entender do imobiliário, porque, claro, você está lidando no final, principalmente quando você fala de tijolo, com um ativo que está ali por trás. Você tem que entender os fundamentos, como você analisa isso, como você entende o mercado, qual é a dinâmica, quem são os players, enfim, tudo isso que envolve, né, o ativo, mas, ao mesmo tempo, você tem que saber como é que funciona o mercado financeiro. Porque, no final, você está num ambiente regulado, você tem CVM, você tem Ambima, você tem a Bolsa, né, B3, um mercado todo aí regulado, você depende aí de investidores, de ofertas, emissões, etc. e tal. Então, assim, a habilidade de quem atua nesse segmento tem que ser uma habilidade tanto imobiliária quanto financeira, né? Então, acho que eu tive o privilégio de poder ter experiências sujando mesmo o sapato aqui, pisando em canteiro de obra, incorporando, construindo, direta e indiretamente, né? Diretamente, tanto eu comecei com investimentos próprios meus, fazendo mesmo investimento no tijolo, né? Depois acabei migrando para gestão de recursos, investidores, fundos, gestoras, etc. e tal. Mas você ter essa experiência de saber as dores, né, do que um engenheiro enfrenta para entregar um imóvel, de quais são todos os riscos aí associados a você fazer um desenvolvimento,
a você comprar um ativo pronto que pode ter, enfim, algum problema de pós-obra ou do inquilino manter esse imóvel do jeito que ele tem que ser feito. Acho que você entender todas essas dores do imóvel é importante, mas ao mesmo tempo você tem que ter a visão macro, né? Você tem que ter acho que o gestor tem sempre que parar para olhar e falar, bom, para onde que vai a economia, como é que está o mercado, o que está hoje fazendo a roda girar, né? Quais são as premissas que a gente está utilizando, o que está influenciando o mercado, por que o mercado subiu, caiu, a curva de juros, economia macro, política, geopolítica. Então você tem que ter essa visão macro, mas acho importante ter um micro também, você saber o que faz esse negócio parar de pé, né? Que são os fundamentos dele ali mesmo. Os pilares de um negócio com um fundo de tijolo é o imóvel que está por trás, é o inquilino, é a localização, é o padrão construtivo, a qualidade, quem fez, quem desenvolveu. Então, acho que essas qualidades são complementares, né? Antes de estar nas Agros, eu fui cofundador de uma outra gestora incorporadora do mercado, que é a Catuaí, que também tem alguns fundos aí listados no mercado hoje. Fiquei lá por mais de 8 anos. Me juntei aqui às Agros no ano de 2022, vai fazer pouco mais, quase 2 anos agora, início de 24. Então, eu cheguei num período aí de economia conturbada, né, complexa, com desafios aí do ponto de vista macro, né? A gente saiu de um momento muito bom, que foi pós-pandemia, juros baixos, boom do mercado de fundos imobiliários. A gente teve aquele crescimento de número de cotistas, investidores, fundos, gestoras, etc. e tal, para um momento que a janela se fechou, né? Final de 21, início de 22, que foi bem nesse período que eu entrei como sócio nas Agros e assumi a gestão aqui, tanto como CEO, como diretor de gestão aqui dos fundos e da gestora. E nesse momento você tem um desafio, né, Nathan? Eu acho que o desafio é o que nos move, né? Aquela coisa que faz com que você tenha vontade de acordar todo dia e desenvolver um bom trabalho. O desafio era assumir uma gestora e um fundo, em específico o GGR, mas com um plano de crescimento mais arrojado e com outros produtos aqui dentro, em um momento de mercado que você tinha dificuldade de crescimento, aí, com novas emissões, novas captações. Ao mesmo tempo, a gente tinha obrigações aqui dentro, né? Aquisições de imóveis, obrigações de pagamento, e você tem que lidar com tudo isso, tendo que se comunicar, né, com mais de 100 mil cotistas e passar isso de uma forma clara, transparente. Quando tem notícia boa, você tem que dar notícia boa, e quando tem notícia ruim, né, muito importante, você tem que colocá-la também, né? Uhum. Você não pode fugir. Eu sempre tive mais acostumado a lidar com investidor institucional, né, no decorrer da minha carreira. Então, para mim, foi uma novidade ter que lidar com o público aí, pessoa física do varejo, mas tem sido uma satisfação. Acho que é um trabalho que, claro, você leva críticas, sugestões, elogios, mas no final, acho que o grande desafio aqui e a qualidade que você tem que ter é pegar tudo isso, né? E óbvio que tem críticas que são vazias, tem críticas que são construtivas, né? Você saber identificar. Tem o tal do hater, né? Que pega e fala, é ruim porque é ruim porque é ruim. E tem o outro que fala, não, eu acho que podia melhorar nisso, podia melhorar naquilo, tem coisa boa aqui, tem coisa ruim ali. Então a gente criou, nesse período aí, desde a minha entrada, acho que foi uma das marcas aí que eu quis colocar na gestão, ter um RI e uma transparência e um contato com o cotista muito próximo, ouvir ele. A gente até, acho que uma das primeiras gestoras abriu um canal de perguntas e respostas no relatório. Então, em vez de ficar essa história do grupo, do WhatsApp, do Telegram, do e-mail, a gente está disponibilizando um canal. Você pode perguntar aí o que você quiser, a gente não foge de pergunta, é importante colocar isso. Não vamos colocar essa que é polêmica, a gente coloca assim, pergunta polêmica, responde, porque é o que eu falei, quando tem coisa boa, tem que dar a notícia que é importante. Quando tem notícia que não é tão boa, acho que tem que colocar, e o que eu costumo falar, né? Quando você tem desafios, né, problemas aí para lidar, acho que o mais importante é ter serenidade, né? Porque você representa aí investidores, você tem que ter essa responsabilidade, esse senso aí de falar, não é o meu dinheiro, apesar de eu ser investidor, um investidor até relevante do fundo e das estratégias aqui da gestora, e a equipe aqui também investe, todo mundo faz questão de ter o skin in the game,
você lida com o dinheiro de terceiros. Então, quando você tem essa noção na tua cabeça de que você tem que prestar conta, de que você tem que ser transparente, de que você tem que se comunicar com esse público da melhor forma possível, acho que é a chave da questão, né? Porque ele pode até não gostar do que aconteceu ou de alguma coisa, mas quando você coloca isso de uma forma clara e coloca o problema na mesa, acho que a chance de ter uma rejeição é muito menor. Com certeza. E assim, você falando sobre críticas, né? Obviamente você está no fundo, vamos arredondar aí há 2 anos, né? Então, quer dizer, você não criou esse fundo, você não estava com o racional da criação desse fundo, você não estava nesse jogo. Mas uma crítica que o fundo sempre sofreu de muita gente, desde o começo, e boa parte dessa crítica permanece até hoje, é sobre o portfólio, quando a gente fala sobre... Porque o fundo ele foi criado com imóveis que na época foram considerados imóveis em localizações não óbvias, digamos assim, localizações não prime, vamos colocar assim, imóveis não prime, imóveis às vezes muito específicos ou em localidades muito específicas para atender ali a demanda daquele inquilino, né? O fundo foi criado em cima de estratégia de sale and leaseback, né? Claro, repito, eu sei que você não estava nessa época, é óbvio, mas assim, hoje, no portfólio que você tem hoje do fundo, o quanto você acha que os imóveis que existem têm capacidade de comercialização? São imóveis que podem ser facilmente adaptáveis para outros inquilinos, serem modularizados para atender pequenos inquilinos em vez de grandes inquilinos? Ou até que ponto, não, o fundo está amarrado pelos contratos que ele tem e aí que está o valor dele, ou seja, o quanto do valor do imóvel está no tijolo, como você falou, está no imóvel, na localização, na especificação, e até que ponto realmente o fundo existe pelo crédito do contrato, pela existência do contrato em si. Hoje, como é que você enxerga esse teu portfólio? É uma situação curiosa, né, até porque eu acho que a situação se inverteu aqui, essa questão de contrato versus ativo, muito em função do efeito pandemia, né? Então, concordo com você, quando o fundo foi criado, né, foi em 2017, ele iniciou realmente com essa estratégia de, vamos ser se não foi o primeiro, foi um dos primeiros, tá? A ter estratégia de contratos atípicos. E ele, com isso, trouxe uma série de outros fundos para essa estratégia, né? Nasceram em função do GGR, ele foi um desbravador aí desse mercado de fundos listados com contratos atípicos. Só que naquele momento, ele nasceu muito ancorado em sale leaseback. De fato, imóveis não tão óbvios, muitos deles industriais, né, em localizações aí que não eram tão óbvias, mas com bons contratos, com boas taxas aí, com cap rate até um pouco mais alto do que a média de mercado, e dado que era um contrato atípico, te dava uma segurança aí que durante um período de 10, 15, 20 anos, você teria o recebimento desse aluguel, então o arcabouço era bom, né? Por que eu falo que ele talvez tenha invertido, né? Acho que tem algumas questões aqui. Uma delas é que ao longo do tempo o fundo, né, é um ser vivo, não é um ser vivo, mas ele está em constante mutação, ele acaba mudando ao longo do tempo. Então, em algum momento, ele começou com o sale leaseback, passou a ter BTS também, né? Alguns BTS, então isso muda, porque são imóveis mais novos, imóveis geralmente mais logístico do que industrial, não que não possa ter BTS industrial, a gente tem também, né? Mas aí também são plantas novas, plantas modernas, plantas estratégicas para a empresa. Com isso, o portfólio do fundo deixou de ser um portfólio mais, vamos falar assim, industrial e antigo para ser um portfólio mais moderno, com uma cara mais logística, né? Tanto é que hoje, basicamente 60% do portfólio é logístico, e se você me falar quantos desses aí são AAA, ou se não for AAA, AA, enfim, bons imóveis, eu também diria que está por volta disso, tá? Por volta de 60, ou se falar em receita, mais do que isso, porque alguns imóveis que a gente tem, apesar de, em número de imóvel, você poder ter uma parcela relevante de industrial, você tem um peso maior dos imóveis novos e logísticos na receita do fundo, né? Então, o fundo mudou um pouco, ele foi
se modernizando, foi ficando mais logístico do que industrial. Então, muita gente ainda acha que o GGR é muito mais industrial, mas ele não é, ele é mais logístico do que industrial, né? E a pandemia, como eu tinha falado no começo, ela mudou um pouco isso, Natan, porque tudo aquilo que o fundo era criticado, tem localizações que não são óbvias, tem, enfim, imóveis aí que quando vencer o contrato você não consegue vender. Essa descentralização, né? Quer dizer, a gente passou por a pandemia acelerou aí em 2 anos, a gente mudou, avançou, o pessoal fala em 10, 15, 20 anos aí que o mercado avançou. Em momentos como esse, a gente tem um desenvolvimento muito rápido aí do mercado, de tecnologia, de mudanças, né? Então, ela acelerou todo esse processo, criou-se essa questão de, tanto CDs quanto plantas de empresas tem que estar muito mais próximo do centro consumidor, né, do mercado consumidor, porque a pandemia simplesmente fez o senso de urgência, né, a tal da logística, chegar no dia seguinte. Você compra hoje no Mercado Livre, na Amazon, se demorar mais do que 2, 3 dias, você não quer mais. Você olha lá já, o que chega amanhã? Né? Você olha lá, chega amanhã, você fala, quero esse. Não, chega daqui 2, 3 dias, não sei se eu quero mais. Então, toda essa mudança na dinâmica, antigamente você comprava online, era uma semana para chegar o produto, você estava satisfeito, tudo bem, comprei online, daqui uma semana chega aqui. A pandemia mudou muito, muito isso, e você começa a ver, né, fundos e desenvolvedores e empresas buscando localizações aí para atender a demanda. Então, eu não posso estar atendendo a região sul com base numa planta ou num CD que está aqui no Sudeste ou que está no Centro-Oeste. Eu preciso ter plantas produtivas e principalmente CDs em locais aí que consigam suprir aí essa entrega meio que do dia para a noite, né? Em prazos muito curtos. Então a gente começou a ver que alguns imóveis que estavam localizados em regiões que antes o pessoal não dava tanta atenção. Vou te dar um exemplo, Itajaí, por exemplo, o pessoal fala, mas vocês estão em Itajaí hoje, vacância quase zero e tem excesso de demanda, né? Porque criou-se um mercado lá muito forte e a gente tem a única planta da Ambev que distribui para a região. Então, quer dizer, o pessoal fala, como é que está lá? Bom, está todo dia abarrotado até o teto o CD, porque não tem mais espaço, né? Você tem lá Anápolis, em Goiás, que a gente tem Hering e Santa Cruz, que inclusive foi o imóvel que a gente recentemente anunciou uma expansão aí, que era o principal ativo do pipeline da oferta, mas podemos falar daqui a pouco nisso. Então, também uma região em franco crescimento. Inclusive, se não tivesse em crescimento, Santa Cruz, que é a maior distribuidora de medicamentos do país, não iria quadruplicar o seu CD. Né? Quer dizer, virou estratégico. São José dos Pinhais, em Curitiba, região metropolitana, né, de Curitiba, também a gente tem um ativo lá, também começou a sofrer um monte de fundos desenvolvedores fazendo condomínios, CDs, enfim. Estou te dando só alguns exemplos, mas isso mudou um pouco, tá, Natan? Então, desde que o fundo foi criado lá em 2017 até 2023 agora, em função da pandemia, essa mudança melhorou o portfólio. E aí, você fala, mas qual me dá um dado técnico aí, objetivo em relação a isso? O nosso valor patrimonial, né, que a gente até foi criticado, sofreu algumas críticas aí, porque teve uma queda no valor patrimonial esse ano na reavaliação dos ativos. Você tem 2 métricas, e a gente, para quem assina não, para quem entra no nosso canal no YouTube, você consegue ver todo mês, a gente solta um relatório de gestão comentado. Então, a gente faz um vídeo por relatório. Acho que foi uma inovação, nenhuma gestora ou fundo faz uma cobertura tão detalhada, né, do acontecido. Tem alguns que fazem um comentário rápido, o fundo está bem, o fundo está mal, passa rapidamente pelos assuntos. Nosso dura 30, 40, 50 minutos. Né? A gente costuma debater assunto por assunto, panorama de mercado, é um bate-papo mesmo. Geralmente costuma fazer eu e o Diego, que é nosso sócio aqui de diretor de engenharia, mas também participa, às vezes, a Ana do jurídico, que é a nossa diretora, a Thaís do RI. Enfim, a gente costuma, quando não é o relatório, comentar fatos relevantes, comentar anúncios, comunicados. Então, a gente tem feito essa comunicação com o público, mas, falando do valor patrimonial, para não fugir do assunto, a gente tentou explicar, né, que existem métricas. Então, o perito, né, faz aquele laudo anual, ele usa métricas aí de mercado, que foi utilizado no GGR, que já tinha sido utilizado no ano anterior, né, a gente não mudou a métrica,
foi o fluxo de caixa descontado. Quer dizer, você pegar o contrato, né? Estou entrando nisso porque você começou falando que o que vale é o contrato, quer dizer, que o contrato vale mais do que o ativo. E eu vou te mostrar com isso que é o contrário agora. Então, por meio do fluxo de caixa descontado, do que a gente tem de contrato hoje, chega a ser um valuation do ativo, né? Que, claro, ele traz a valor presente com base numa taxa, e muito em função da taxa que a gente explicou, ela aumentou e foi colocado um prêmio de risco para alguns inquilinos. A gente teve uma queda no valor patrimonial, porque o prazo, a taxa e o fluxo que você tem, eles, enfim, são premissas ali muito sensíveis, né? Você muda um pouquinho, você joga teu valor para baixo. Por outro lado, no mesmo laudo que a gente deve... eu não sei se até já divulgamos no site, preciso conferir essa informação, mas como acabou a auditoria agora, final de setembro, final de setembro, agora início de outubro, acho que foi final de setembro que a gente finalizou ela. A gente já libera o laudo para o cotista acompanhar, né? Então, nesse laudo você pode ver lá, valor do imóvel justo com base no fluxo de caixa descontado, né? Que é o contrato. Valor do imóvel com base no custo de reposição, que é o tijolo. Quanto custa comprar um terreno similar e fazer um imóvel nesse padrão, obviamente, que você coloca a depreciação do ativo com base no tempo de uso, na vida útil dele, né? Claro. Então, a gente teve uma avaliação, que é o que está marcado na cota hoje, de 920, 30 milhões para o portfólio pelo fluxo de caixa, pelos contratos, e teve uma avaliação de 1.300, Natan, 1.300, pelo custo de reposição. Quer dizer, olha o gap que você tem aqui, né? Entre o que os peritos entendem que vale esse ativo e o que eles entendem que vale pelo contrato. Aí você me fala, mas o que está errado aí? Né? Uma das respostas que a gente tem, e a gente tentou aí no roadshow que foi feito da emissão, explicar isso por meio do material publicitário, reuniões, etc. e tal, enfim, com distribuidores, com corretoras. A gente não consegue falar com o mercado inteiro e você tem limitações de falar em ofertas, mas você pode apresentar para corretoras, para bancos, para distribuidores, e eles transmitem isso ao público, ao investidor. Mas uma das coisas que a gente mostrava muito era o aluguel, né, ficou defasado. Então, em alguns momentos, são momentos raros que isso acontece, você tem um contrato atípico que, por exemplo, a inflação corrigiu o contrato menos do que o valor hoje. Quer dizer, hoje, vou te dar um exemplo de Hering, tá? Hering está alocado hoje a R$15 o metro, aproximadamente, até um pouco menos, atualizado pela inflação. A gente renovou, quer dizer, fez a expansão e renovação antecipada de Santa Cruz, que é vizinho, você está no mesmo local. Você tem Hering, Santa Cruz vizinho. Há uma média de 22,50, Natan. 15 para 22,50. Quer dizer, por que tem essa diferença tão grande? Porque hoje o custo de reposição de construir um ativo está muito mais caro em função do terreno, da obra, da inflação que teve. Só que a inflação dos contratos oficial, o IPCA da vida, corrigiu menos do que isso. A valorização imobiliária foi maior, né? Então, quando você está preso num contrato atípico, você tem um lado bom e ruim. Em alguns momentos, a inflação corrige mais do que o mercado, em outros momentos, menos, né? Nos parece, e isso está meio provado pelo laudo, que hoje o portfólio do fundo até seria saudável, né? Você ter... Não estou dizendo que isso é bom, porque você sempre cria um estresse com isso, mas seria até saudável você ter vencimentos de contratos para poder reposicionar o ativo, eventualmente com valores mais altos. Você tem aí, com base nessa história que eu te contei aí, do quanto vale o ativo, do quanto está o aluguel, um potencial aí, né? A gente não pode fazer revisionar um contrato, porque é um contrato atípico, mas você tem oportunidades aí de gerar valor. Haja vista Santa Cruz, né? Que a gente renovou a R$22,50. Perfeito. Então, assim, fazendo uma conta rápida aqui, abri a calculadora do Windows aqui, estou fazendo a conta aqui no susto. O valor patrimonial do fundo hoje estava ali na base de 124, 125 por cota. Na reavaliação foi para 113, de novo falando em redondo. Isso, né? Por aí. Já pelo valor de reposição, então, fazendo a avaliação do valor patrimonial do fundo por outra métrica, digamos assim, pelo preço de reposição, a gente estaria falando, então, de um valor patrimonial por cota de 143, 144 reais por cota. É mais ou menos esse o número que você falou, 1.300, dividi aqui pelo número de cotas, cheguei a 143, 144. Esse seria, então,
o valor patrimonial da cota se apenas utilizar uma metodologia diferente da que o avaliador utilizou. É por aí o teu número? É por aí. É claro que a cota, quer dizer que amanhã a cota vai chegar em 140? Não, acho que a cota depende. Obviamente, o investidor olha muito o yield, olha muito crescimento, novas aquisições, vendas de ativos. Tudo isso influencia, mas isso mostra o potencial que o fundo tem, né? Então, acho que desmistifica aquela questão de o fundo não tem potencial de crescimento porque está ancorado em contratos. Acho que não. Hoje ele tem um portfólio aí que a gente tem condições aí de melhorar muito aí o valor do fundo. Perfeito, perfeito. Agora falando uma história, a gente falou um pouco da história antiga do fundo, né, da época que você nem estava na gestão dele. Agora vamos falar de um ponto marcante na história bem recente do fundo. Covolan. Não tem como a gente te chamar para uma entrevista e passar batido por Covolan, porque foi aí, né, alvo de notícias e de boatos, né, de histórias, de coisas, e que eu queria escutar de você. E aqui, Covolan, eu vou ter que separar, na verdade, em duas perguntas, eu tenho que separar em duas perspectivas. Primeiro, vamos falar do incêndio. Porque, claro, imóveis podem pegar fogo, não é o que a gente espera. Não é o primeiro fundo imobiliário que tem um incêndio. Nós tivemos, por exemplo, no BBPO, que agora virou Tivio, mudou de nome, mas o BBPO já teve também um incêndio, etc. O GGRC não é o primeiro e não será o último, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. E aí eu vou te pedir, assim, digamos, uma linha do tempo bem rápida, do tipo assim, eu vi na época vocês comentando que vocês, no dia, vocês já estavam lá, no dia seguinte vocês já estavam lá, etc. Assim, como é que foi a questão de pagar, de receber seguro, de abrir sinistro? Teve muito problema? O fundo realmente recebeu aquilo que ele esperava, que vocês entendem como correto ou não? Como é que foi essa... Houve briga com a seguradora? Não houve? Pagou rápido? Não pagou? Já pagou tudo? Não pagou? Ainda tem algum valor a pagar? E assim, não tem como a gente não perguntar. Na época, muita gente levantou a hipótese de que poderia ter sido um incêndio criminoso pela situação financeira complicada da Covolan, que depois eu vou comentar, e alguns falaram que seria apenas uma displicência, exatamente porque a empresa está em situação complicada. Obviamente ela vai direcionar recursos para algumas coisas, e prevenção de incêndio nem sempre é a prioridade de uma empresa. Então, assim, o quanto isso impactou a relação de vocês com o Covolan? Ou vocês veem realmente alguma coisa que vocês podem atribuir a Covolan pelo acontecimento do incêndio, ou realmente é um caso fortuito que todo imóvel tem seu risco? Então, assim, se você puder dar essa tua visão, como é que foi a questão com seguro e essa questão de causas do incêndio, eu acho que isso ajuda a dispersar um pouco de boato e de disse-me-disse que rolou desde então. Acho que uma coisa curiosa, né, até curiosa, da natureza das pessoas de sempre olharem notícias que chamam a atenção. A gente soltou um comunicado de Covolan recentemente, acho que falando da aprovação do plano da RJ, de que a gente aderiu à cláusula de credor parceiro, etc. e tal. E, enfim, comentamos no nosso canal do YouTube, bateu recorde de audiência, né? A gente soltou também recentemente falando sobre a renovação antecipada do contrato Santa Cruz, que foi assinado, e que a gente, enfim, está fazendo uma expansão de mais de 100 milhões de reais, aumentando, enfim, a relevância de uma empresa importante, o aluguel, tudo mais, e teve bem menos audiência. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: hoje, Covolan não é tão importante para o portfólio, Santa Cruz é muito mais importante, mas as pessoas ainda gostam, chama atenção, né, com a história Covolan, porque teve incêndio, a empresa entrou em RJ, parou de pagar, etc. e tal. Mas, assim, indo de frente para trás, a situação hoje está bem encaminhada, né? Covolan, a gente reconstruiu o que aconteceu no incêndio, finalizou recentemente, até acho que no último vídeo a gente comentou, o Diego falou sobre a reconstrução, sobre a obra, sobre a entrega das benfeitorias. Tudo que foi feito lá foi com dinheiro do seguro.
né? Então a gente recebeu, teve discussões com o seguro? Teve, e foram muito mais da Covolan com o seguro do que da gente com o seguro, porque a empresa queria tanto que o seguro pagasse, né, para repor aí as questões de danos ao imóvel, né, patrimonial, quanto as questões dos aluguéis que ficarem abertos durante o período aí que teve o sinistro. Porque ela entendia que, assim, que a empresa parou de operar por causa do incêndio, e o seguro entendia que não, que ela parou parcialmente, não totalmente, mas, enfim, é uma história que vai longe, mas o que interessa para nós é que o fundo recebeu o que lhe cabia. Obviamente que tem um laudo, a gente, enfim, pode não concordar muito com o valor e tal, mas recebemos um valor relevante, que foi quase R$2 milhões, do seguro em função dos danos ao imóvel. Reconstruímos o imóvel, assim, demorou para receber, mas assim que recebemos, já fizemos a concorrência com as construtoras, reconstruímos lá onde teve os danos, né? E agora em setembro completou um ano desde que a gente fez então, voltando, né, esse incêndio foi lá em começo de 22. Eu entrei aqui na gestora uns 2 meses depois, eu entrei bem no meio desse incêndio aí, né? Para apagar incêndio. Então, naquele momento, a situação era horrorosa, né? Veio de uma pandemia que a empresa sofreu muito, parou de pagar aluguel e veio o incêndio para coroar aí esse negócio e, enfim, colocar uma situação complexa para ser resolvida. A empresa, em setembro do ano passado, então ela fez o pedido, né, de RJ, foi homologado pelo juiz. Daquele momento em diante, né, ela tinha que voltar a pagar o aluguel que não estava sendo pago. Né, já tinha aí quase um ano para trás de aluguel. Né? Então a gente sentou com a empresa, claro, nesse momento não adianta só brigar, né? Por mais que você não concorde, ache que teve isso ou aquilo, você tem que friamente olhar e falar, bom, é melhor ter a empresa pagando e você tentar ajudar ela a se reerguer do que afundar de vez a empresa e ter um imóvel aí, que aí sim é um imóvel industrial que você tem que reposicionar, né? Então a gente atuou junto com a empresa, auxiliou aí no reperfilamento do aluguel, ela voltou a pagar um aluguel mínimo e ela veio crescendo o faturamento nesse último ano, ela veio pagando acima do piso, né? A gente colocou um piso de aluguel, ela veio pagando acima, acho que depois do terceiro, quarto mês já começou a pagar acima do piso. Agora que completou um ano, dobrou o piso era 250 mil, foi para 500 mil agora. Ela está pagando tudo em dia, está adimplente, aprovou o plano de RJ recentemente, a gente soltou comunicado no mês passado, e ao aprovar o plano, a gente aderiu à cláusula de credor parceiro. O que é isso? Né? A gente é um credor essencial para a empresa, a gente é dono do imóvel, do único imóvel que ela opera e da sede dela. Então, qual que é o nosso objetivo, Natan? É receber o que ficou antes do pedido de RJ, que são os aluguéis desde a pandemia, passando pelo incêndio até o pedido de RJ. Então, esses aluguéis aí que somam aí aproximadamente 12 milhões de reais, até um pouco mais corrigido talvez, a gente vem negociando com a empresa e ajudou, né, votou favoravelmente ao plano, muito para que ela consiga se recuperar e consiga, em um acordo aí que inclusive foi a gente deu visibilidade aí no comunicado, falando que foi feito um acordo para a empresa pagar isso com sinal de 28% e mais umas parcelas. Ainda não foi liberado isso, tá? Ainda não, o recurso que ela vai pagar o sinal ainda está bloqueado judicialmente, mas a gente vem tentando levantar isso. Assim que tiver novidades, a gente avisa. Mas a empresa veio se reerguendo, né? Então, acho que hoje, de trás para frente, a gente tem uma situação muito melhor aí de Covolan. A empresa está conseguindo, né? Claro que tem desafios aí de mercado, de ter ficado parada, de ter ficado com problemas financeiros, né? De crédito, tudo mais. Mas ela está aumentando o faturamento, está crescendo, e para nós tem sido algo aí até surpreendente, né? Sobre o incêndio, enfim, a seguradora fez uma avaliação, né? Mandou peritos, fez uma análise toda e só liberou o pagamento depois de chegar à conclusão de que não teve nada aí criminoso, vamos falar assim, não teve isso. Né? Então, assim, resumindo, tem aí, então, um saldo devedor de aluguéis em atraso da ordem de 2 milhões, um pouco mais, um pouco menos. 12 milhões. 12 milhões. É bem relevante. É bem relevante. Vocês, nessa negociação, vocês deram para ela um desconto, digamos assim,
ficou de 250 mil por alguns meses, agora está 500 mil, né? Tem aquela escadinha que vocês publicaram à época. Isso foi um perdão, digamos assim, de aluguel, não é isso não vai ficar como um saldo que eles vão ter que compensar lá na frente ou não? Eles vão ter que compensar esse saldo? Sim, em contratos atípicos, Nathan, você não pode dar desconto ou perdão. Você pode reperfilar. Reperfilar é colocar o que você deu de desconto hoje para frente, né? Quer dizer, ela deveria, quando voltar a pagar o aluguel full, pagar um valor maior. Para que isso não ocorresse, que simplesmente a gente estava jogando o problema para frente, né? A gente alongou o prazo do contrato. Então, ao alongar o prazo do contrato, você dilui esses valores. A gente fez todo um estudo aqui para falar, pô, não adianta eu dar um desconto agora e quando ela voltar a pagar o aluguel full daqui a 2 anos, ela está enforcada de novo. Então, vamos alongar o prazo e, com isso, a gente manteve aí a taxa de retorno do contrato. Né? Certo. E você tem, então, esse saldo devedor de 12 milhões que, se tudo for aprovado como vocês estão votando favoravelmente, etc., o fundo recebe 28% disso, então a gente está falando o quê? De 3 milhões, mais ou menos? Um pouquinho mais, 3,5? Alguma coisa que o fundo vai receber à vista e o resto vai ser parcelado. É mais ou menos por aí. Mais ou menos isso, 60 vezes, se eu não me engano. Esse valor importante do sinal, ele está justamente bloqueado em uma conta que foi depositada pela seguradora. Então, é um recurso que existe lá. E a gente está tentando liberar esse recurso que já foi aprovado, já foi homologado, enfim, o administrador judicial já autorizou. Mas é claro que você sofre aí questões aí que podem atrapalhar, falando do judiciário, né? Então, claro. Não é líquido e certo, mas tem boas possibilidades aí. E agora vamos falar dessa sexta emissão de cotas. No fundo, acabou a sexta emissão de cotas. Acho que é a primeira vez na vida que eu entrevisto um gestor após uma emissão de cotas, porque geralmente os gestores gostam de fazer entrevistas antes da emissão, porque querem trazer visibilidade, etc. E a Zagros está sendo, muito provavelmente, a primeira gestora que está vindo a público. Geralmente, se eu chamo para uma entrevista, o gestor fala assim: não, poxa, eu tô enrolado aqui, recebi o dinheiro, tem que assinar os contratos, tem que fazer a alocação, etc. Vamos deixar mais para frente, tal, parará. E o Pedro, aqui, não, ele veio, e uma oferta que, inclusive, não captou o previsto, né? Que também seria fácil o gestor vir batendo o peito, dizendo: não, a gente captou tudo que a gente queria, né? Captou mais 25%, etc. E gostaria que o público reconhecesse que o Pedro veio aqui acabando de assinar, digamos assim, o encerramento de uma oferta que não captou o que planejava. Né? Falando em redondos, né? Falando em grosseiros, era uma oferta que visava captar 200 milhões, né? Falando em números redondos, e captou 100 milhões. De novo, falando em retorno, em redondo, a gente está falando, o fundo captou aí 50% do que era o esperado. E nessa hora, sempre, claro, surgem 1000 teóricos que falam: mas não captou por causa disso, não captou por causa daquilo, eu sabia que não ia captar. Sempre surge a galera do eu já sabia, etc, etc. Mas eu queria ouvir de você, assim, óbvio que você não tem bola de cristal, nem tem capacidade de ler a mente nem de quem aportou, e muito menos de quem não aportou, né? Mas, assim, pela leitura de cenário que você tem, que a tua equipe tem, etc., por que você acha que essa oferta não captou o que era previsto? Ou poderia ter tido uma comunicação melhor, ou o preço estava errado, ou o mercado virou de uma forma que pegou você de contrapé, etc. Antes da gente falar sobre a alocação desse recurso, digamos assim, quando esse dinheiro caiu na conta do fundo, assim, você olhou lá os 100 milhões, a que você atribui de não ter conseguido os 200? Acho que a primeira coisa, Nathan, é que assim, não existe um único motivo, mas se for colocar o principal motivo, são condições de mercado, né? A gente teve a gente começou a preparar essa sexta emissão em julho, muito porque a gente tinha acabado de assinar com Santa Cruz, né? E era o principal, vamos falar assim, negócio ou ativo do pipeline. A prioridade nossa era, primeiro, atender o inquilino, fazer uma expansão que já está dentro de casa, e a gente vinha construindo um pipeline também desde o começo do ano, que já estava aqui, que você vem negociando, pegando opções, LOIs, MOUs, e vai evoluindo, né? Então, quando a gente chegou em julho e assinou,
né, finalmente aí o MOU com a Santa Cruz, a gente falou, olha, agora temos um negócio aqui que precisa de recursos. E claro, quando você tem um pipeline robusto, né, você mira uma captação maior, porque na nossa visão você tem benefícios aí. Você tem diluição de inquilinos representativos, né, você começa a ter um portfólio mais diversificado, aumenta a liquidez do fundo, traz novos cotistas, traz o tamanho de fundo aí, uma realidade que a gente enxergava que era saudável para o GGR, né? Então, a gente colocou uma meta de 200 milhões, podendo até ser mais com lote adicional. Em agosto, né, todo mundo está acompanhando, as condições de mercado se deterioraram muito rapidamente, né, de uma forma que ninguém estava esperando, né? Então, a gente vinha aí do momento de recuperação de abril até julho, muito bom para o mercado, né, com notícias positivas aí do ponto de vista tanto político quanto econômico, inflação se acomodando, curva de juros fechando, arcabouço fiscal, reforma tributária, enfim, estava tudo conspirando a favor. Os fundos imobiliários andaram bem, né? Então isso também ajuda, porque claro, voltam acima do valor patrimonial, isso ajuda nas emissões, natural, mas a partir de agosto a gente começou a ter uma reversão nisso, notícias lá de fora, principalmente de inflação no mundo aí desenvolvido, Europa, Estados Unidos, notícias aí do mercado, a China desaquecendo mais do que o esperado, e aí setembro também, junto com tudo isso, né, questão aí geopolítica de conflitos, guerras, então enfim, a gente teve do momento da água para o vinho, né, o mercado mudou muito rápido, e a gente entende que a oferta estava muito bem estruturada, né, então a gente tem um checklist para falar, como é que está a oferta aqui? Inclusive na divulgação dela, né, no roadshow, a gente batia, uma oferta positiva. Quer dizer, a gente pretende usar esse recurso para aumentar o rendimento do fundo. Não é uma oferta para resolver um problema, tapa-buraco. De fato, é uma oferta que vai levar o fundo e os cotistas a terem um portfólio mais diversificado e, mais do que isso, mais rentável, né? Que no final das contas é o principal. A gente tinha uma taxa muito baixa de emissão, né? Então a gente conseguiu fazer aí quase que um milagre, né? Você tendo distribuição, coordenação e estruturação da oferta num custo ali que ficou 1,5%, se eu não me engano, uma taxa bem baixa, né? Isso é bom por um lado, porque, é claro, você não onera o cotista que entra na emissão com um custo a mais, né? Por outro lado, né? Aí eu também vou entrar num outro tema, até condições de mercado atrapalham, e é natural que taxas mais baixas, né, quem distribui gosta menos, porque você tem competição, né, você tem uma série de outros FIIs, aí eu vou falar, o que depois de condições de mercado atrapalharam na captação? O excesso de ofertas, todo mundo usou a mesma janela para tentar captar, né, porque, enfim, o mercado vem num período aí de quase 2 anos com poucas ofertas, poucas emissões, e os fundos precisam reciclar portfólio, precisam pagar a dívida, precisam comprar ativos, e natural que quando essa janela se abriu, todo mundo tentou aproveitar. Então, excesso de ofertas, algumas com taxas bem mais altas, né, que a gente, enfim, não acha saudável porque prejudica o cotista, mas para quem distribui, eventualmente, é uma remuneração melhor e as casas de distribuição acabam focando naquele produto, né? Muitas ofertas, taxas maiores de outros fundos e condições de mercado. Basicamente foi isso, né, até que a gente sentiu, mas a gente considera, a gente está satisfeito, tá? Então o resumo da ópera aqui é que, dado toda essa competição e condições de mercado, a gente captou pouco mais que 50% do montante inicial e a gente ficou satisfeito com isso. Enfim, já agradeço novamente a todo mundo, todos os cotistas que confiaram, que participaram, e novos, né, investidores também que entraram. A gente fez uma oferta para investidores em geral, né, então foi oferecido para a base, direito de preferência, sobras, montante, e depois para quem não era cotista. Então, comparado, né, muitos fundos aí que a gente viu que tentaram fazer emissões no período, cancelaram as emissões, prorrogaram as emissões, mudaram as emissões, você vê que teve uma seletividade, né? Só conseguiu captar fundos bons ou fundos de grandes casas, né? Que aí a facilidade é maior, é ligada a banco, a corretoras, e aí a facilidade de distribuição é muito maior. Então a gente, dado que
que foi um grupo seleto que conseguiu captar nesse momento, a gente se sente aí privilegiado e acho que fez um trabalho importante aí, não só para esse momento, né, como a gente conseguiu trazer investidores institucionais, que acho que quem entrou agora, talvez com um ticket menor, vai entrar em novas emissões no futuro. Então, é um trabalho de longo prazo, né, Nathan? Nada é de curto prazo. O que você faz hoje para colher amanhã, o investidor vem, coloca hoje um valor numa emissão, daqui a pouco tem outra emissão, ele aumenta a boleta dele. Você tem que ter calma, né? Acho que eu sempre falo que mercado imobiliário, né, e fundos imobiliários, enfim, estão intrinsecamente ligados a isso. Se você não tiver calma, você não ganha. É uma maratona isso aqui. Se você estiver querendo fazer uma corrida curta, vai fazer outra coisa. Tem um monte de profissão aí que eventualmente você consegue ter um retorno, né, ou atender sua expectativa de forma mais rápida. O mercado imobiliário é um jogo de paciência, é um jogo que você tem que, claro, fazer um trabalho bem feito, mas que ele vai aparecer no médio e longo prazo. Porque os ativos e o mercado, eles têm uma curva, né? A gente sabe. Você começa um ativo, faz a obra, entrega, o mercado desenvolve, o inquilino melhora, a curva de juros fecha, o ambiente macroeconômico está mais favorável. Então, você tem que entender, né, que é um mercado cíclico, né, e quem não tiver paciência não ganha nesse mercado. Então, a gente está satisfeito, com paciência, e assim, naquela visão de, vamos crescendo, se tiver que ser aos poucos, vamos aos poucos, né? Não tem problema demorar um pouco mais. O mais importante, Nathan, acho que é ser sustentável. Então, a gente apresentou um pipeline robusto para a oferta, temos aí condição de alocar todo o recurso que entrou e mais até, né? Mas é claro que a gente vai ter responsabilidade com isso, mas no final a gente está satisfeito. Uhum. E daí eu queria te perguntar então, assim, porque obviamente você colocou que o foco era a expansão do imóvel Santa Cruz, que foi aquele fato relevante, aquele MOU, né, o termo de entendimento, né, memorando de entendimento, lá de agosto, né, viradinha ali de setembro para agosto, né, que vocês, perdão, de julho para agosto, né, mês 7 para mês 8, que vocês comunicaram. Qual é o planejamento? É pegar esse dinheiro e jogar ele em Santa Cruz, ou Santa Cruz vai entrar com uma operação, parte com esse recurso, parte uma operação alavancada e vai usar o restante para fazer outras aquisições que estavam no teu pipeline? Assim, e aí eu já puxo para a questão da alavancagem. Hoje, como é que está a visão de vocês sobre a alavancagem do fundo? A ideia de vocês é diminuir ou então não, tá legal, a gente está pensando até em aumentar, que a gente vai aproveitar que não captou tudo e vamos completar com a alavancagem. Então, assim, como é que está essa visão para o fundo, assim, num curto, médio prazo? Pegar esse dinheiro e alocar na obra e acabou por aqui? Claro, obviamente a gestão é muito mais do que acabou por aqui, mas eu digo, a alocação, pega esse dinheiro, aloca na obra e acabou a sexta emissão, digamos assim, não se fala mais de sexta emissão, ou não? O que não foi captado, a gente vai fazer via alavancagem e vamos fazer o pipeline todo que a gente tinha. Como é que está essa visão do fundo? Primeiro, assim, a gente cumpriu a prioridade do pipeline, que era ter recursos para fazer a expansão de Santa Cruz, né? E a expansão de Santa Cruz, acho que foi feita de uma forma inteligente, Nathan, tanto para desembolso quanto para atender a empresa de uma forma mais rápida, que é faseado, né? Então, você tem fase 1, 2 e 3. Por quê? Porque a empresa ela está assim, operando no limite lá, o CD está completamente lotado e já está com gargalo. Então, assim, se você for fazer uma expansão, uma única expansão muito grande, você demora para entregar, né? Então, a gente já vai fazer a fase 1 logo no terreno que já está o CD, nos fundos dele, que já está inclusive preparado quando foi feita a primeira obra, a fase inicial, já ficou previsto essa expansão, então essa é imediata, tá? A fase 2 é no terreno vizinho que a gente comprou, a gente deu uma notícia importante para o mercado, que esse terreno foi adquirido aí por pouco mais de R$100 o metro, a gente pagou 6,5 milhões de reais em 60 mil metros de terreno vizinho ao CD atual, sendo que na região hoje, terrenos parecidos você não compra por menos de R$300. Então, já tem e isso nos propiciou ser muito competitivo com Santa Cruz, porque não é que Santa Cruz falou, eu já alugo, eu já sou
locatária tua, você tem a preferência aqui no negócio. Ela fez uma concorrência. Ela pegou outros players, outros fundos, fez concorrência e a gente foi mais competitivo, claro, ajudou já ter a planta hoje locada para eles, tem custo de equipamento, mudança, etc. e tal. Mas o fato de ter comprado um terreno num preço muito oportunístico nos permitiu ser agressivo na concorrência no preço, né? Então a gente conseguiu oferecer as melhores condições para a empresa. Mas voltando ao ponto, esse faseamento aí, a gente está com a fase 1 e fase 2 liberada. Fase 3, a empresa ainda está moldando, né, junto com a gente, como que vai ser o projeto, né? Ainda não está liberado. Então a gente tem uma curva aqui de obra e de desembolso, né? Então você não tem um desembolso imediato. Fase 1 e fase 2, a gente deve desembolsar algo entre 80 e 85 milhões, tá? A gente está, enfim, revendo, até porque nesse último comunicado a gente soltou que o estudo inicial, né, agora no projeto da prefeitura, ele aumentou. Então a gente aumentou a área do galpão, por consequência aumentou o aluguel, e estamos revendo o orçamento, mas deve ficar entre 80 e 85 milhões aí o investimento para fase 1 e 2. Fase 3 já leva esse investimento para mais 100 milhões. Só que aí você tem ainda um timing aqui para isso, né? Então, você está comprometido com fase 1 e 2, que os recursos estão em caixa, a gente tem disponibilidade, sendo que você vai ter uma curva aí para entregar isso. A fase 1 agora primeiro semestre do ano que vem, e fase 2 até segundo semestre do ano que vem. Fase 3 ainda em elaboração, em estudo com a empresa, então nada definido para amanhã. Quer dizer, a captação de pouco mais de 100 milhões, elas conseguem suprir fase 1 e 2, e ainda sobra um troco, né? Então a gente tem ainda algum recurso aí para eventualmente fazer uma aquisição, tá? A gente está olhando o que vem no pipeline, a gente está tentando encaixar, o que é possível. Você tem que ser criativo nesse momento, né? O que eu consigo comprar, né? Que estava na agulha ali, mas que eu eventualmente não vou dar um passo maior que a perna ou criar um risco aqui para o fundo, mas que eu posso, dentro de uma responsabilidade, fazer uma aquisição utilizando esse caixa residual. Então, quer dizer... Sobre a alavancagem... Desculpa. À vontade. Segue. Tá. Não, sobre a alavancagem, tem duas formas, né, que a gente enxerga a alavancagem. A gente tem hoje um CRI no fundo, que foi feito, chama de CRI tampão, né? Ele foi feito justamente para pagar uma das parcelas aí de Americanas, quando foi adquirido do CS. E esse CRI, inclusive, estava no pipeline para ser pago. A gente ia pré-pagar. Porque é um CRI que a gente entende que como eu mesmo disse, né, um tampão, um CRI ponte, que você utiliza para uma obrigação que você tem, mas no momento seguinte, assim que você tiver o recurso disponível, você paga. É claro que assim, a primeira preferência, a prioridade da captação é Santa Cruz e, eventualmente, o que sobrar uma outra aquisição, até porque o que sobrar não vai dar para pagar o CRI. Então, o CRI fica para uma próxima para pré-pagar, mas é uma vontade nossa pré-pagar esse CRI, porque a gente entende que ele vai gerar valor para o fundo, tá? O pré-pagamento dele vai incrementar o rendimento, né, em função da economia com juros e amortização. Mas, sobre novas alavancagens, a gente entende, nossa visão é que, como é que é a alavancagem boa, né? A alavancagem boa é aquela que a operação paga ela. Quer dizer, se adquire um ativo que o próprio fluxo dele, né, e o próprio ativo ou o fluxo dele está em garantia da operação. Quer dizer, você não vai comprometer o resto do portfólio. Você adquire um ativo que ele paga o CRI, sobra recurso e ainda te dá um retorno relevante em cima disso. É claro que tem uma engenharia financeira, tem fluxo do CRI e tudo mais, mas dentro de um CRI que você consegue eventualmente estruturar uma taxa boa, a um bom fluxo, você consegue eventualmente fazer aquisições que elas mesmas pagam esse CRI e o retorno é positivo. Quer dizer, a taxa do ativo, né, o cap dele é maior do que a taxa do CRI. E aí, sim, em função de negociações de fluxo aí que você consegue fazer um prazo maior, mais diluído, etc. e tal, você consegue ter um cap bom ainda no que sobra, no residual, né? Então, esse tipo de alavancagem, a gente enxerga que é positiva, eventualmente positiva, né? Você tem que analisar caso a caso, né? Essa alavancagem que tem hoje no fundo, a gente quer para pagar. Então, existem alavancagens e alavancagens. Então, acho que é importante não generalizar, mas no final, o que importa? Importa qual é a capacidade do teu fundo, né? Então, o que é esse balanço desse teu fundo, o que as receitas que você tem versus despesas,
conseguem suportar. E para mim, o que é saudável é você não depender de emissão para pagar um CRI. Você conseguir ou pagar o fluxo do CRI com o próprio ativo, ou eventualmente, como esse CRI que a gente tem hoje, que é um CRI muito tranquilo para o tamanho do fundo, vou te dar um exemplo aqui, ele amortiza, a gente tem que amortizar 400 mil por mês, né? A gente não precisa de emissão. Por quê? Porque se eu reter 5% da receita do fundo, basicamente eu pago isso. Quer dizer, com a retenção que você pode fazer de 5%, você consegue amortizar o CRI e os juros você pode pagar com aluguel, né? Então você consegue suportar bem um CRI desse tamanho. Então, acho que a primeira coisa é entender se ele é positivo do ponto de vista financeiro, e ver no global se o teu fundo tem balanço, tem capacidade financeira para não depender aí de emissões ou venda de ativos para pagar um CRI, né? Que acho que aconteceu muito isso. Acho que alguns fundos entraram muito nessa de vou alavancar, depois faço uma emissão para pagar, e quando, de repente, eles se viram sem caixa para pagar para amortizar o CRI. E aí tiveram que parar de pagar rendimento, enfim, não vou entrar em mérito aqui, mas tiveram alguns exemplos aí no mercado. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, poxa, Pedro, não tenho nem como te agradecer, assim, deixo aqui um espaço aqui para você, assim, dar as tuas últimas palavras, alguma coisa que você acha que a gente não abordou, que a gente não comentou aqui, ou então, como é que o pessoal pode acompanhar mais as Agro? Eu sei que você tem lá os vídeos no YouTube, então, assim, como é que a galera pode te acompanhar mais de perto o teu trabalho? E, assim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, como é que pode te acionar a tua equipe de RI, assim, deixa essas últimas palavras aí, já com o meu enorme agradecimento aí pela tua disponibilidade. Bom, eu que queria te agradecer aqui novamente pela oportunidade, por esse bate-papo aqui, muito bacana, acho que, enfim, as perguntas aí, claro que tem questões aí que são delicadas, mas como eu disse, Natan, a gente tem que falar o que é bom e o que é ruim e o que não é, enfim, às vezes tão fácil de lidar, mas a gente tem que estar aberto aí para tudo. Falando nisso, né, acho que a principal marca nossa ultimamente tem sido essa comunicação com o cotista. Então, hoje a gente tem as mídias, né? A gente tem o Instagram aí aberto, os canais de RI, e-mail. Já falo de uma novidade já, que a gente tem também, mas temos o canal do YouTube. Então, para quem quiser acompanhar, coloca lá Zagros Capital no YouTube, você vai ver que a gente tem vídeo que explica o relatório, explica comunicado, explica fato relevante. A gente tenta ser o mais, vamos falar assim, didático possível, né, Natan? Porque a gente está lidando com o público que às vezes começou a investir agora. Tem muitos aí que se sofisticaram, mas a gente toma todo o cuidado de não ficar no juridiquês, né? Vamos explicar as coisas de uma forma simples, didática, como o cotista pode entender. Então a gente tem tomado todo esse cuidado, né? Nossos canais aí estão abertos, a gente tem respondido pergunta tanto no YouTube, então os nossos vídeos lá, quem comenta a gente responde, né? Nosso pessoal do RI, a gente também da gestão participa, responde, interage. A gente tem a sessão de perguntas e respostas no relatório. Tá? Geralmente a gente abre caixinha no Instagram, ou quem mandar por e-mail também, é só mandar para o nosso e-mail no RI. E a gente inovou agora, vai ter uma plataforma que vai ser lançada em breve, a gente vai englobar todas as mídias e canais. Então você tem lá o WhatsApp, o Instagram, o site, o YouTube e o chat se você entrar no site do fundo ou da gestora, vai ter um chat lá. A gente vai ter uma plataforma interativa, Natan, que o nosso RI vai conseguir responder a todas as plataformas, né, usando, quer dizer, a todas as mídias usando uma única plataforma. E com isso, né, se diminui tempo de resposta, erro, aquela coisa do cotista falar, pô, mandei e ninguém me responde. Imagina, se lidar com vários canais e mídias é delicado, né? Às vezes você não tem gente ou tem excesso de pergunta para responder. Então, o objetivo nosso de novo, tá cada vez aí mais próximo do cotista. Poxa, Pedro, assim, e pessoal, já vou deixar aqui embaixo o link do YouTube das Agros, vou deixar o link do Instagram, vou deixar o e-mail para dar mais trabalho lá, quer dizer, para poder vocês tirarem qualquer dúvida, etc. O pessoal da RI, sem dúvida, com 100 mil cotistas, deve ter uma equipe grande aí para ter braço para responder tudo isso, então vou deixar os links aqui para dar mais trabalho para o pessoal da RI, quem tiver qualquer dúvida, vou deixar os links aqui embaixo.
Pedro Vandenberg, poxa, muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo pela tua disponibilidade. E, é claro, muitíssimo obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se você curtiu, não esqueça de deixar aquele like. Lembre-se, o Pedro está aqui depois de uma oferta que nem captou tudo, e ele mesmo assim ele aceitou o nosso convite e veio. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui embaixo também. Se você quer ficar atento às próximas entrevistas, eu estou tentando uma outra entrevista também que vocês estão me pedindo há um tempo, eu quero ver se eu consigo. Não esqueça de se inscrever aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para outras pessoas que também podem gostar. Agradeço muito ao Pedro, agradeço muito ao pessoal da assessoria de comunicação, principalmente a Juliana Real e a Ana Caurilaneira, que foram super gentis em organizar essa entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.